Vamos ver os números então, recorde atrás de recorde. Olha só, principais feitos do Gabigol nesses 2 anos e meio do Flamengo. Maior artilheiro do século, com 79 gols, caramba, é muito gol. Maior artilheiro do Flamengo em uma edição do Brasileiro, 25 em 19, e maior artilheiro do Flamengo na história da Conmebol Libertadores, esse número aí igualando o Zico. Eu acho até, Eugênio, que os números, quando o Flamengo consegue igualar ou superar ou ter esses números assim dentro do Campeonato Brasileiro, para mim, me parece até mais relevante do que o que acontece na Libertadores, porque a história do Flamengo na Libertadores, ela não era tão brilhante quanto era nos campeonatos nacionais, né? Esse momento do Flamengo na Libertadores, sem dúvida, é o mais brilhante da história do clube. Esses números no Brasileiro me chamam mais atenção, Eugênio. É verdade, é verdade. Eu acho que é uma fase, né? É um momento. Vamos lembrar, o Flamengo lá do Zico também teve esse momento de Libertadores, né? Foi campeão, chegou no ano seguinte também longe da competição, até uma semifinal. Eu acho que é um momento em que você... há um degrau, né, o Bruno? O degrau do futebol nacional... e acima dele está o degrau do futebol internacional. Então o Flamengo, por muito tempo, ele teve uma condição dentro do Brasil, mas quando passava para a Libertadores, ele não tinha a força para ir mais adiante. Agora ele está tendo. Repito, ele teve em 2019, ano passado ele passou de novo, mas parou em oitavas. Ele precisa manter essa pegada. Acho que tem tudo para manter. Acho que tem tudo para chegar longe de novo esse ano, mas tem que continuar. Tem que continuar nesse ritmo, nessa intensidade, para mais. O que falamos aqui terça-feira. Houve um momento de variação, oscilação não esperado desse jogo lá contra a LDU. Marra, e é interessante porque nós já estamos falando sobre isso em alguns Sport Centers por aí, e o texto do Pedro Henrique Torres na reportagem é muito legal por isso. Porque quando a história está acontecendo na nossa frente, é difícil de conseguir ter uma dimensão e sair um pouquinho do momento e entender o que está acontecendo. O processo precisa ser finalizado para aí sim a gente analisar, olha, aquele período aconteceu isso, foi assim, mas está rolando ainda, né, Marra? E não, ao que eu percebo, não parece estar nem um pouco perto de acabar. O que eu consigo pensar, Mariana, tentando até abrir um pouco mais os olhos para esse momento, é que aquele papo de que Campeonato Brasileiro, trazendo para o Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro é aquele campeonato que tem 10, 12, 8 candidatos, gente, cada vez mais isso é coisa do passado. Cada vez mais. Se a gente olha, busca lá, vencedores de campeonato inglês, para você não cair no erro de procurar vencedores de Premier League, porque a Premier League foi criada depois. Você vai ver de 70 para cá, Leeds, Derby County, você vai ver que de vez em quando chegava em um segundo lugar de Watford, e vai ver boas participações do Ipswich. Gente, o poder econômico mudou o cenário, mudou o eixo disso. Hoje em dia, quando um Leicester bate campeão e da forma como foi, a gente fica sem conseguir explicar até hoje. Até hoje eu acho que o Leicester ainda pode perder um daqueles jogos finais lá e aí alguém vai atropelar. Porque parece mais magia, difícil. Né, Marro? É incrível isso. E o que está acontecendo no cenário nacional é uma ótima notícia para o Flamengo, é uma ótima notícia para o Palmeiras e é uma ótima notícia para quem conseguir se estruturar. Porque me parece que cada vez mais vai ser difícil ver surpresas disputando um campeonato de 38 rodadas. Surpresas lutando para ser campeão. Cada vez mais o título vai ficar na mão de poucos. E isso é uma boa notícia para o Flamengo, sem dúvida alguma. Talvez, Eugênio, não sei se ali nos anos 80, daquela outra fase tão brilhante do Flamengo, existia mais equilíbrio nesse sentido, de um Flamengo muito forte, mas o próprio Atlético muito forte, o Internacional vinha muito forte, o São Paulo forte. Agora, realmente, ele está nadando de braçada, com o Palmeiras junto ali, né, braçada, mas me parece mais desequilibrado, como o Marra falou. É uma questão financeira? Está falando de futebol brasileiro, especificamente, né? Eu acho que é uma questão... Brasileiro. Acho que é uma questão de organização. Ponto. É claro, no caso do Flamengo, somado ao enorme potencial da sua torcida, que lhe permite arrecadações, na média, maiores do que quase todos os outros clubes. Mas a diferença do Flamengo é que ele, nos últimos anos, se organizou.
ele decidiu pagar as suas dívidas. Coisa que ele não fazia. O Flamengo penou muito tempo com salários atrasados, com problemas, com jogadores que diziam que estavam fingindo que estavam jogando porque o clube fingia que pagava. Um monte de vergonha aí que aconteceu. Só que chegou um ponto em que o Flamengo conseguiu dar o seu grito de independência. Opa, eu vou me organizar, eu sou muito grande para ficar nessa mesquinharia aqui, nessa palhaçada de dever a todo mundo, de gastar mais do que eu recebo. Então ele pagou a maior parte das suas dívidas, as que existem hoje são todas elas planejadas e sendo pagadas de forma parcelada, e aí ele cresce. O Palmeiras, ele teve que se valer de alguém que emprestasse um dinheiro para pagar as dívidas, que foi o Paulo Nobre, e a partir daí ele cresce também. Ele consegue se estruturar, se reorganizar. A diferença para os outros clubes brasileiros, para muitos clubes brasileiros, o Grêmio tem conseguido se organizar financeiramente, por isso tem estado presente em decisões, em competições internacionais. Esse ano aí houve uma questão técnica ali, de um desgaste para mim do Renato Portaluppi, e a coisa acabou não dando tão certo. Mas é um clube que tem sido regular, numa parte de cima, numa elite do futebol brasileiro. Os outros não, os outros continuam, muitos deles, em briguinhas políticas, em conchavos, em panelinhas, em situações que não são as melhores para a instituição, e às vezes são melhores para A, B ou C. Acho que essa é a grande diferença. Enquanto isso, e aí o problema histórico é que pode ficar tarde demais para alguns clubes reagirem. E enquanto isso, a vantagem e a diferença vai se abrir tanto